Há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu defendi num jornal regional, na cidade onde eu nasci, vivi até mais ou menos meus 30 anos, a privatização do ensino superior. Eu acreditava e era convicto nessa época de que o ensino superior tinha que ser privado, que o governo investisse maciçamente no ensino fundamental e médio e que o ensino superior fosse no modelo americano, através de bolsas para quem não pode pagar e para quem pode pagar que se pagasse. 15 anos se passaram e eu analisando a minha posição naquela época e a minha posição hoje, vendo a situação em que passa a UERJ no Rio de Janeiro, vendo a total demolição de uma série de direitos que os cidadãos brasileiros estão perdendo, vendo esse caos na política, vendo essa atrocidade feita pelo MBL numa tentativa canalha, hipócrita e desmedida de tentar censurar, através do grito, uma exposição sobre diversidade, eu fico me perguntando o que faz um jovem que em princípio teria que ser idealista a ter posicionamentos tão reacionários, tão desmedidos. E eu chego à conclusão de que há uma questão fundamental que é pouco analisada. Tanto o ideal de uma economia liberal, capitalista, quanto o ideal de uma economia estatal, né, socialista, são meros ideais. Aos 20 anos eu era convicto, e fui convicto até os 30, de que a meritocracia era a melhor coisa do mundo. Porque eu era filho de operário, tinha conseguido algumas conquistas na vida, tinha me tornado servidor público por mérito. Mas a verdade não é bem assim. As condições psicossociológicas de uma família determinam muito as conquistas que um jovem terá ao longo da vida. Quando me mudei para o Rio de Janeiro, eu ouvi uma pesquisadora da PUC, se não me falha a memória, falar dos problemas sociais dos jovens de classe média alta do Rio de Janeiro. Como assim problemas sociais? Eu me perguntava. Que problemas sociais tem um jovem de classe média alta do Rio de Janeiro? Problema social tem um jovem da comunidade, tem um filho das empregadas daquelas famílias de classe média alta. E eu não entendia que a sua condição social ela era indiferente para uma série de questões de ordem psicossociológica. Eu explico. Um jovem de classe média alta, eu não estou falando de um jovem rico que vai herdar uma fortuna dos pais. Estou falando um jovem de classe média alta, filho de um profissional liberal bem-sucedido, de um servidor público bem-sucedido, de um juiz, de um alto servidor público, de um pequeno comerciante. Esse jovem, ele não é rico, mas ele tem condições de estudar em boas escolas e vai ter uma boa formação. A ocasião, o argumento dessa pesquisadora, que não me lembro o nome, era de que esse jovem, ele já nascia com uma pressão social, do grupo social dele, de que aos 30 ele teria que ter um bom carro, um bom apartamento e um bom emprego. O que não se concretizava mais ou menos desse jeito. Ter um bom carro
um bom apartamento na zona sul do Rio de Janeiro custa algo em torno de 700 mil a 1 milhão, falando de um apartamento pequeno, modesto, nada exorbitante na beira da praia, mas assim, na periferia ali da zona sul. Um carro bom custa algo em torno de 40, 50 mil, um carro que te permita ostentar. E esses jovens, na verdade, eles no máximo que poderiam ganhar do pai era um carro ou um apartamento modesto, mas nem todos, porque a classe média ela não tem, de modo geral, um imóvel para cada filho. E na ocasião eu me perguntava se isso era realmente relevante, porque um jovem como eu, que sou do interior, filho de operário, não era miserável, não passava fome, mas vivia com um salário modesto de um operário. E ser como o meu pai, um operário da CSN, um pequeno empresário, dono de um pequeno comércio, já me colocava numa situação de conquista. Eu já tinha sido igual ao meu pai. Era mais fácil para mim. Muito mais fácil do que ser juiz, se eu fosse filho de um juiz, ou ser um médico bem-sucedido, se eu fosse filho de um médico. O fato é que, se você parar para analisar, embora as condições dessa classe média pseudo-burguesa fosse mais favorável, a conquista dessa turma é um pouco mais complexa. Como assim complexa, Giovanni? O cara não passa fome, não tem que pagar aluguel no final do mês. De fato, um jovem de periferia ou do interior, ou um filho de um pequeno assalariado, ele tem muito mais dificuldade de conquistar. Só que chegar no limite dos pais é muito mais fácil. Só que eu não quero uma sociedade que crie pessoas para sobreviverem à miséria, à desgraça. Eu quero uma sociedade que eduque e crie cidadãos para serem igualitários, para que tenham as mesmas condições. E nesse sentido, aquela minha visão que defendia a privatização de uma universidade pública, das universidades públicas, era totalmente descabida. E hoje eu entendo isso. Porque ter uma educação pública nos níveis fundamentais e médios de qualidade, num país com a imensa desigualdade que tem o Brasil, não vai resolver o problema. Lembrando que o modelo de universidade nos Estados Unidos é extremamente diferente do que se tem hoje na universidade privada do Brasil. A universidade privada do Brasil é caça-níquel. Ela está preocupada com dinheiro, só com isso. E ela vai fazer qualquer coisa para ter mais lucro. Essa não é a realidade dos Estados Unidos. E estamos falando de um país onde o capitalismo é selvagem, mas onde a educação é respeitada. O problema não é o Brasil ser um país capitalista e adotar a postura de capitalismo dos Estados Unidos. E nem é um problema do Brasil assumir uma postura socialista e adotar modelos socialistas. Eu acho que o Brasil tem que buscar um caminho seu próprio. E esse caminho é um caminho difícil. É um caminho difícil porque os jovens que estão hoje na internet falando uma série de absurdos reacionários e se dizendo liberais é a prova cabal de que o nosso projeto de educação faliu. E
privatizá-lo não vai ser resolver o problema. Porque muitos desses jovens que estão falando abobrinha são jovens que estudaram em universidades privadas ou tiveram uma educação fundamental e média privadas. O Estado tem que garantir ao cidadão, do primeiro momento da sua existência até o final da sua formação, educação de qualidade, gratuita, pública. Em termos de educação, saúde e segurança, não pode haver alternativa do privado. E hoje eu entendo isso. E não entendo isso porque simplesmente deixei de acreditar em ideais liberais. Eu enxerguei isso porque eu passei a observar a falácia que é a educação privada, que é a saúde privada e que é a segurança privada. Quando o Estado compete com o capital, com o mercado, nesses aspectos, o Estado sempre sai perdendo. Porque o jogo do mercado é desleal. É um jogo de venda de ilusões. Então eu, com esse vídeo, faço a minha culpa sobre as abobrinhas que defendi até os 30 anos de idade. E não quero te convencer a defender o que eu defendo hoje, o que eu acredito hoje. Mas que você pare de seguir lideranças medíocres de frases feitas e passe a pensar com a sua própria cabeça. Analise as questões de uma maneira mais profunda. E tente chegar às suas próprias conclusões a partir de uma investigação profunda da realidade das coisas. É isso. Se você gostou desse vídeo, dá teu like, deixa seu comentário, compartilhe com seus amigos. Enquanto isso, a gente segue papeando. Um abraço.